Saudações a todos, prazer estar com vocês, espero que estejam em segurança, em paz, nas suas respectivas casas. Meu nome é Hugo Filardi, sou professor de Direito Processual Civil 1, aqui da Faculdade Nacional de Direito, a gloriosa Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, a maior e mais democrática faculdade de direito do país. Bom, precisamos estabelecer alguns combinados com relação à sequência do nosso curso de Direito Processual Civil 1. Primeiro combinado, não teremos avaliação, não teremos prova. A avaliação consistirá na entrega de um trabalho escrito, um artigo jurídico, um ensaio jurídico. Não se preocupem com a quantidade de laudas ou com a forma, muito embora eu vá por e-mail via SIGA encaminhar um artigo meu, que foi recém-publicado na revista da Emerge, da Escola de Magistratura aqui do Rio de Janeiro, apenas para inspirá-los, né? Mas o objetivo do trabalho é ver como os senhores desenvolvem temas jurídicos e o recorte temático desse trabalho será algum dos pontos ministrados por mim durante o curso das sessões desse semestre letivo. Esse é o primeiro combinado, né? O segundo combinado, as nossas aulas elas serão gravadas, eu postarei as aulas no meu canal do YouTube, Hugo Filardi, para que vocês possam assistir às aulas de acordo com a conveniência de vocês. Eu acho que dentro desse contexto de pandemia que a gente passa, é muito mais justo, muito mais adequado do que nós marcarmos horários para que vocês possam ver. Enfim, eu vou deixar o material gravado no meu canal e vocês podem assistir quando for da conveniência de cada um de vocês. O que eu peço é que vocês me deem a honra da audiência de vocês e, sobretudo, dos comentários de vocês sobre as aulas. Esse formato de ensino é um formato que todos nós ainda estamos engatinhando, a gente está aprendendo, e a minha maior deficiência é a falta de feedback, a falta de retorno, é a falta de questionamento trazido. Em sala de aula isso era muito rico e as aulas elas ficavam engrandecidas com a participação de vocês. E aí o que eu peço é que vocês usem os canais já divulgados, o meu e-mail, que é o filardi@siqueiracastro.com.br. Vocês podem me achar no Instagram também, Hugo Filardi. E vocês podem também endereçar as suas questões pelo próprio canal do YouTube. Enfim, existem uma série de canais, de vasos aí comunicantes que nos ligam, né? Então usem, não tem muito melindre e eu vou responder as questões que eu souber. As que eu não souber, a gente vai descobrir juntos, a gente vai pesquisar juntos e eu acho que a gente tem tudo para fazer um semestre bem bacana nesse formato, tá? Vamos lá, Direito Processual Civil 1, nós vamos no curso das nossas sessões, nós vamos abordar os seguintes pontos. Pela ementa da Faculdade Nacional de Direito, nós começaríamos com processo, mas eu não consigo falar de processo sem passar a vocês noções de jurisdição e de ação. Então nós vamos ter uma sessão que tratará especificamente de jurisdição, ação e processo. Na sequência, nós vamos falar sobre as garantias fundamentais do processo. Talvez o tema que mais me desperte curiosidade para pesquisa dos dias de hoje. Não sei se por ter sido influenciado pelo grande jurista e professor dessa casa, Leonardo Greco, que é o maior entusiasta no direito brasileiro desse tema. Então a gente vai ter uma sessão dedicada assim às garantias fundamentais do processo, às suas implicações no processo justo e suas implicações também na entrega de uma tutela jurisdicional de qualidade, uma tutela jurisdicional efetiva, dentro dos parâmetros de eficácia e de eficiência impostos pelo artigo 37 da Constituição Federal. A administração pública e o Poder Judiciário está inserido na administração pública, então o Poder Judiciário precisa sim zelar pela eficiência.
Parêntese, eficiência não é sinônimo de julgamento rápido. Eficiência não é sinônimo de julgamento sumário. Eficiência é sinônimo de julgamento adequado, de julgamento assertivo e de julgamento de qualidade. Mas a gente vai falar mais detidamente quando a gente falar de garantias fundamentais do processo. A gente vai falar do processo, por óbvio, a gente vai falar do procedimento e a gente vai falar da relação jurídica, que durante muito tempo a relação jurídica de direito material foi concebida como uma relação jurídica de direito processual também, ou melhor, a relação jurídica de direito processual ela acabava sendo considerada um apêndice ali da relação jurídica de direito material, e a gente vai ver que a autonomia da ciência processual passa necessariamente pela autonomia da relação jurídica processual ante a relação jurídica de direito material. Nós veremos os pressupostos processuais, que nada mais são, e rapidamente falando aos senhores, nada mais são do que óbices, do que obstáculos impostos pelo legislador no sentido de viabilizar ou de inviabilizar o prosseguimento de ações, de demandas judiciais fadadas ao insucesso. Seriam aquelas demandas mal postas, seriam aquelas demandas que foram ajuizadas sem a observância do regramento normativo. Além disso, nós veremos os sujeitos do processo. Se a gente vai estudar a relação jurídica de direito processual, inegavelmente a gente vai ter que falar sobre os sujeitos do processo, o sujeito imparcial, o juiz, e os sujeitos parciais, que por óbvio são as partes. Mas existem sujeitos auxiliares, existem uma série de outros sujeitos probatórios. Enfim, a gente vai ver isso no curso das nossas sessões no prosseguimento desse semestre. A gente vai falar também da acumulação subjetiva no processo. E aí, quando falo de acumulação subjetiva, estamos falando necessariamente da formação de litisconsórcio ou da possibilidade de intervenção de terceiros. E, concluindo o nosso curso de Direito Processual Civil 1, nós veremos os atos processuais e a teoria das nulidades dos atos processuais. Além disso, nós veremos a formação da relação jurídica processual, as hipóteses de suspensão da relação jurídico-processual e as hipóteses de extinção da relação jurídico-processual. Bibliografia. O meu time é o time da Escola Processual Carioca. Então, estamos indicando a grande tríade do direito processual carioca para a leitura dos senhores. Como não poderia deixar de ser, como bom filho da Nacional, indico Instituições de Processo Civil do professor Leonardo Greco, obra clássica que tem 3 volumes. Para essas sessões, indico a leitura do primeiro volume da obra do professor Leonardo Greco, e aqui fica a minha homenagem ao maior professor que tive enquanto aluno da Faculdade Nacional de Direito. Gostaria de indicar o livro do desembargador e professor Alexandre Freitas Câmara, O Novo Processo Civil Brasileiro, um livro de um volume só, um livro de leitura fácil, um livro dinâmico, direto, e o livro é uma homenagem ao clássico livro O Novo Processo Civil Brasileiro, do professor José Carlos Barbosa Moreira, que sem sombra de dúvidas foi o maior processualista do país. Além disso, também indico para a leitura o manual Direito Processual Civil Contemporâneo, do professor Humberto Dalla. O professor Humberto Dalla é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e é o grande representante da minha geração de processualistas. Notável, e o livro dele é espetacular. Então, as minhas incorreções aqui na aula, elas certamente serão corrigidas
por essa tríade do processo civil carioca. Além disso, uma quarta opção de leitura, também uma opção mais direta, um livro mais objetivo, os livros do professor Leonardo Greco e do professor Humberto Dalla, eles são mais densos, eles têm uma visão do processo constitucional, da influência do direito constitucional no processo civil muito clara. Então é um livro que ele tem um substrato teórico mais denso. O livro do professor Alexandre Câmara é um livro mais objetivo, é um livro mais direto, de leitura mais fácil. E uma outra opção ao livro do professor Alexandre Câmara é um outro livro também bastante objetivo, com muito conteúdo, mas passado de uma forma como se fosse até um caderno, né? A grafia do livro até remete a um caderno, que é o livro do professor Cássio Scarpinella Bueno, da PUC de São Paulo, instituição em que eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado e o meu doutorado. O Cássio foi meu professor na PUC, eu fui orientado pelo professor Nelson Neri Júnior, mas o Cássio, sem sombra de dúvidas, é um dos grandes nomes do direito processual e foi um dos grandes professores que eu tive na PUC. Eu recomendo o Manual de Direito Processual Civil, é volume único, também como o livro do professor Alexandre Câmara. Então, aí a gente, com essas 4 opções, eu acho que a gente, não obstante outras, né, muitos alunos me perguntam sobre o livro do Fred. O livro do Fred Dier é um livraço, é um clássico também, pode ser utilizado. O livro do professor Humberto Teodoro Júnior é o grande clássico, né? Quando eu era estudante de Direito na Faculdade Nacional de Direito, há cerca de 25 anos, o livro que classicamente se usava era o livro do professor Humberto Teodoro Júnior. Enfim, existem diversas opções. Os 4 livros indicados por mim aqui não são exaustivos, longe de... A minha pretensão não é essa, mas sim apenas dar um norte para que vocês possam procurar e complementar algumas das lições e esclarecer algumas das colocações que tenham eventualmente sido feitas por mim no curso das sessões que serão ministradas nesse semestre. Bom, vamos falar de processo, que a gente vai melhor. Jurisdição, ação e processo. Jurisdição, ação e processo. Toda aula de direito processual civil, toda aula, guardem isso, deveria começar com noções introdutórias de jurisdição, ação e processo. Se os senhores tiverem bem absorvidos os conceitos de jurisdição, ação e processo, eu posso apostar que os senhores podem bater no peito e dizer: eu sei direito processual civil, eu sei teoria geral do processo. Porque toda a teoria geral do processo, todas as instituições, todos os elementos fundantes de direito processual civil passam por jurisdição, ação e processo. Bom, vamos começar a destrinchar esses 3 elementos que são os alicerces da ciência processual moderna. O que é jurisdição? Eu definiria jurisdição como uma função estatal, e a gente vai voltar a falar disso quando a gente falar um pouquinho de arbitragem. A função segue sendo estatal. A gente vai falar um pouquinho mais disso quando a gente falar dos métodos alternativos de resolução de litígios. Mas, para início de conversa, digo aos senhores que jurisdição é a função estatal prestada pelo Poder Judiciário com o escopo de aplicar ao caso concreto
à vontade abstrata da lei. Jurisdição é uma função do Estado destinada a atrelar ou descortinar a vontade legal, a vontade abstrata descrita na lei a uma situação concreta, a uma situação real. É o momento em que o direito deixa de ser abstrato e adere a um caso concreto. É o momento no qual o Estado juiz entrega uma tutela jurisdicional para responder à demanda que lhe foi feita. E demanda, aí vem do italiano de domanda. Demanda é pergunta. O Estado juiz, dentro da sua inércia necessária, recebe uma provocação do jurisdicionado e ele tem o dever de devolver a essa provocação com uma resposta. E essa resposta nada mais é do que a aplicação do sistema normativo, a aplicação das leis a uma situação fática, concreta. Toda vez que um jurisdicionado leva uma questão ao juízo, leva uma questão ao Estado juiz, o Estado juiz responde. E o fundamento de resposta precisa, necessariamente, estar contido no sistema normativo. A jurisdição não admite invencionismos, salvo quando o próprio sistema normativo prevê. Nas hipóteses de julgamento por analogia, por equidade, acredito que os senhores devam ter visto isso nas matérias mais introdutórias de direito civil. Mas o princípio da legalidade e o próprio Estado constitucional nos remete à aplicação de um sistema, o sistema normativo. E a jurisdição nada mais é do que quando o Estado ele diz o direito, ele revela o direito, ele se utiliza das ferramentas normativas para a construção de uma solução a uma determinada situação fático-processual colocada para a sua apreciação. Essa concepção de jurisdição, ela começou a ser construída no direito italiano, no iniciozinho do século XIX, faz tempo isso, né? A gente está no século XXI. No iniciozinho do século XIX, houve uma discussão acadêmica entre dois gigantes da ciência processual, dois gigantes do direito processual civil, Giuseppe Chiovenda e Francesco Carnelucci. Chiovenda dizia que jurisdição é a função estatal de aplicação da vontade da lei ao caso concreto. Carnelucci, ele atrelava jurisdição ao conceito de lide. Enquanto Chiovenda dizia que toda e qualquer manifestação do poder judiciário com relação a uma demanda era ou se manifestava através de um exercício da atividade jurisdicional, Carnelucci não. Carnelucci entendia que a atividade jurisdicional ela estava atrelada ao elemento lide. Só havia prestação de atividade jurisdicional quando
da prestação da jurisdição contenciosa. Os senhores já devem ter visto em Teoria Geral do Processo que lide pode ser definida como uma pretensão resistida. Quando há um pedido, esse pedido ele gera uma controvérsia esta resistida pelo jurisdicionado demandado. Se não houver uma oposição do jurisdicionado demandado, segundo Carnelucci, não haveria jurisdição. E Carnelucci concebia a jurisdição como um mecanismo para a solução de lides. Carnelucci não concebia a jurisdição voluntária, que é a jurisdição destinada à administração pública de interesses privados. Por exemplo, um inventário, um divórcio consensual, você tem uma série de procedimentos destinados à prestação de jurisdição voluntária. Carnelucci não via essa atividade como uma atividade clássica de jurisdição.